aqui. Maravilha. Então, bom dia, feliz dia. Sejam aí todas muito, muito bem-vindas para essa aula, que é a aula de peeling, químico, mecânico, enzimático. A gente vai focar muito mais no químico, tá? Mas eu vou trazer também um pouquinho aí da diferença do enzimático, do mecânico e quais enzimáticos nós utilizamos, quais mecânicos, mas principalmente quais peelings químicos nós utilizamos aí com segurança para proporcionar um tratamento bacana aí para os nossos pacientes, para as nossas pacientes, tá bom? Vocês que já estão aqui na aula, se quiserem responder pelo chat ou abrirem a áudio, enfim, eu acho que é bacana. Já trabalham com peeling? Qual conhecimento você já tem de peeling? Para eu saber aqui como é para vocês essa parte do peeling. Oi, eu Oi. trabalho, eu só não trabalho com o peeling químico. Mecânico eu trabalho. Perfeito, perfeito, maravilha. Então, não trabalha com químico, passou avião aqui, acabei não ouvindo muito bem, mas não trabalha com químico ainda, é isso? Isso. Enzimático já trabalha? Não, ainda não. Ainda Eu não estou também. começando agora, Eu estou começando Então, na estética, né? aham. Então, tá bom. Então, seja muito, muito bem-vinda. É uma aula que eu tenho certeza que vai ser bem produtiva aí para vocês. À tarde a gente vai ter, inclusive, um professor convidado que vai dar um workshop trazendo aí um tema super legal de um peeling que está em alta e a gente vai ter uma demonstração com ele, tá? Que vai ser bem bacana também, de um peeling que é super bacana, mas calma, mais tarde eu trago isso para vocês. Surpresinha por enquanto, só dou o spoiler aí que a gente vai ter uma complementação aqui para que essa aula realmente possa agregar bastante. Então, eu vou ficar com vocês hoje, vou ficar com vocês amanhã, trazendo aí, né? Principalmente os vários peelings químicos, a gente vai discutir sobre vários, né? Falar sobre todos, enfim, a gente vai discutir muito aí sobre a maioria deles, tá? E quais vocês podem utilizar, quais não, por quê, o que que artigos trazem, né? Então, muito dessa aula aqui eu baseei também em artigos que a gente já tem publicado aí sobre os peelings químicos, enzimático, então tem alguns que a gente utiliza que são maravilhosos, eu mesmo utilizo, adoro, e mecânico, né, que eu falo que é mais comum a gente utilizar e que também é de fundamental importância. Para isso, eu vou começar aqui me apresentando, né? Quem sou eu? Porque é a primeira aula que vocês têm comigo. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade Paulista, mas eu comecei na estética em 2005. Então, eu estou na estética desde 2005. Fiz estética primeiro, né? Fiz vários cursos livres em várias escolas técnicas aí, de estética. Então, fiz GBV, fiz SECA, fiz SENAC, isso desde 2005 e não parei de estudar de lá para cá, sempre na área da estética, me especializando, me aperfeiçoando. Sou especialista também em geronto, né? Gerontologia, estudo do envelhecimento, pelo IANSP. Ai, professora, mas você foi estudar gerontologia pensando na parte da físio? Pouco, pensando muito mais na parte da estética, tá? Iniciei na parte da estética, fui para físio por causa da estética, fui para geronto por causa da estética, depois fiz em 2012 a pós-graduação em dermatofuncional pela Unesa. Logo depois fiz, alguns anos depois, né, foi em 2017 que eu fiz a pós-graduação em medicina chinesa, em acupuntura, e fiz a especialização em acupuntura estética. Trabalho muito com acupuntura estética, dá resultados assim, incríveis, é muito bacana para tratar melasma, acne, rejuvenescimento, resultados assim bem bacanas. Sou psicoterapeuta corporal também, que é a parte das terapias holísticas integrativas aí dentro, das terapias manuais, nosso corpo fala, então eu trago isso há bastante tempo, venho estudando isso desde 2006. Fiz também, em 2019, uma outra pós-graduação em prescrição na estética avançada pela Sense Formation.
Sou também ozonioterapeuta, formada pela BOS, fiz alguns outros cursos de ozônio, né? Mas o principal, 120 horas, foi pela BOS. Sou mestre em ciências da reabilitação pela Universidade Paulista, no qual eu estudei reparo tecidual, trabalhando ali com ultrassom, para ver qual resposta, né, era promovida, o que o ultrassom trazia ali de benefícios no reparo tecidual. Fiz a formação master em harmonização ozonizada pelo Instituto Dr. Rafael Ferreira, foi bem bacana também, aí com várias técnicas da harmonização facial e corporal, mas voltada para a ozonioterapia. Iniciei na docência em 2012, no Colégio 24 de Março, que é um colégio super bacana que nós temos aqui em São Paulo, dentro da área da saúde, né? Dei aula lá no Colégio Técnico durante algum tempo, logo depois já fui para a Uninove, Universidade 9 de Julho, que eu dei aula, aqui tá como atual, tá errado, tá, gente? Dei aula até 2020, então eu dei aula lá desde 2014 a 2020, nos cursos de fisioterapia, mas principalmente de estética. Eu inaugurei, fundei, formei, levei a estética lá para a Uninove. Foi um grande desafio no início, mas depois foi bem bacana, foi a menina dos olhos da Uninove, com muitas turmas, eu era assistente da coordenação, então a gente fez um trabalho muito bacana ali, formando muitas esteticistas pela Uninove. Fiquei lá até 2020, junho, né, de 2020. Foi quando veio a pandemia, e aí houve uma demissão em massa, não tinha como manter os professores, saí e ok, continuei dando aula na pós, dou aula na pós desde 2017, e dei aula na Elu Brasil de 2017 a dezembro de 2021. E eu sou coordenadora e criadora da pós-graduação em estética integrativa com injetáveis na faculdade CTA, que é a faculdade que vocês fazem a pós de vocês, né? Então, eu criei aí, sou coordenadora dessa pós em estética integrativa. Então, tem toda a parte integrativa, cuidando do ser como um todo, mas com os injetáveis. Então, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, enfim, todas as técnicas que vocês têm aí dentro também, ozônio, enfim, dentro da pós em harmonização dermatofuncional. E fui convidada agora há pouco pela professora doutora Ana para estar aqui com vocês. É com um grande prazer que eu ministro essa aula para vocês. Dei aula também na FACES, foi através da FACES, inclusive, que eu fui para o CTA em 2020, dando aula. Logo depois já iniciei aí com a pós em estética integrativa, montando a pós, e a gente iniciou a primeira turma agora em 2022. Trago aqui para vocês uma frase que para mim faz total sentido, espero que para vocês também, que é uma frase do Jung. Conheça todas as teorias. Será que é importante a gente conhecer as teorias? Sim, afinal de contas, eu faço bem aquilo que eu conheço. Domine todas as técnicas. Ok, se eu me proponho a trabalhar com estética, que eu domine as técnicas das quais eu vou trabalhar. Então, peeling químico, a toxina, os preenchedores, bioestimuladores, ozônio, enfim, aquilo que eu me propor a trabalhar. Ok, que maravilha. Para isso, que eu possa continuar estudando cada vez mais para poder fazer aí o meu melhor. Mas, ao tocar uma alma humana, sejamos apenas uma outra alma humana. O mundo está cheio de mecanicismo. Ok, chega, deita aí, fica aí. Não! O paciente que vem nos procurar, eles estão à procura de uma melhora, não só externa, mas também interna. E eu trago muito isso dentro das aulas que eu dou, porque a estética ela é linda, né? Ela é linda, ela é maravilhosa. Só que se a gente ficar tratando só o externo e de uma maneira vaga, a gente não consegue resultados tão efetivos. Então, que a gente possa se colocar no lugar do nosso paciente e fazer sempre o melhor por ele, nem mais, nem menos. Então, como eu, Jacira, gostaria de ser tratada, atendida. Ninguém aqui quer ser mal atendido, quer? Não.
Então, que a gente traga a humanização, né, para os nossos atendimentos. Não somos robozinhos, nós somos seres humanos à procura de acolhimento. Então, que a gente traga esse acolhimento, que a gente traga esse amor, que a gente traga essa atenção, esse cuidado para os nossos pacientes. Fisioterapeuta já traz muito isso, né? Porque eu falo que eu sou fisioterapeuta e esteticista, então eu falo que a gente já traz muito essa questão do cuidar, né, desde sempre. Isso é muito bom, porque a gente já tem esse cuidado. Pode até não ter um cuidado ainda dentro da estética, mas eu já tenho esse cuidado como fisioterapeuta, isso é maravilhoso, e que a gente possa fortalecer isso cada vez mais, podendo proporcionar aí aos nossos pacientes tudo o que há de melhor. Para isso, é sair do mecanicismo, é sair do simples aplicador de técnica, e sim uma pessoa humana atendendo uma outra alma humana. Então, inicio essa aula com essa frase. Eu sou psicanalista também, tá? Tem algumas outras formações que eu não coloquei aqui. Eu trago muito isso porque eu acho que esse cuidado integral, né? Até por isso que a estética integrativa é tão importante. Esse cuidar além do físico, esse cuidar, acolher os nossos pacientes, os nossos interagentes. Muito bem. Vamos agora, a professora fala da aula mesmo, né? Então, ótimo. O que é que nós vamos falar? Se a gente vai falar de peeling, se a gente vai falar de estética, não tem como a gente não falar de pele. Ai, professora, mas eu já vi pele. Vamos relembrar. Porque a pele é o órgão que nós que trabalhamos com esteticistas atuamos diretamente. Ah, mas ok, eu faço alguns tratamentos que são intramuscular. Gente, ok, maravilha, mas a gente passa pela pele. Então vamos relembrar aí da pele a importância de cuidar corretamente. E quando eu falo de um peeling mecânico, químico, enzimático, eu estou falando muito dessa questão de pele mesmo, porque os peelings eles vão atuar na pele, e a pele é constituída por duas camadas. Epiderme e derme. Estudos antigos traziam três, né? Mas a gente sabe que isso mudou, atualizou, e hoje os estudos recentes trazem que são duas camadas. Os grandes estudiosos aí das ciências da pele, né, trazem que são duas camadas. Epiderme e derme. Ai, professora, mas tecido subcutâneo não faz mais parte da pele? Gente, está no mesmo lugar, hipoderme abaixo da derme, mas não faz mais parte, não constitui mais esse órgão, que é só o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, a pele é constituída por duas camadas. Duas. Quais são elas? Epiderme e derme. Camadas essas que a gente vai atuar diretamente ao fazer um peeling. Tem peelings que vão só em nível epidérmico. Peelings muito superficiais, peelings superficiais. Tem peelings que já vão na primeira camada ali da derme, que é a derme papilar. Peeling médio. E tem peelings que vão lá na reticular, lá na derme reticular, que é a derme profunda, chamado de peeling profundo. Então, vamos entender quais são os peelings que a gente faz tanto, né, esteticista quanto fisioterapeuta, e faz aí com segurança, e quais são permitidos, quais não, para que vocês possam sair daqui hoje, amanhã, depois desse módulo, já trabalhando com as técnicas de peeling, que dão resultados incríveis, desde que sejam muito bem feitos. E para eles serem muito bem feitos, eu preciso preparar a pele muito bem, e a gente vai falar muito sobre isso hoje à tarde também, tá? Porque essa preparação é super importante. Então, a gente vai falar hoje, agora na parte da manhã, já vamos entrar em alguns peelings, à tarde a gente vai falar sobre isso novamente, e amanhã a gente vai continuar o dia inteiro estudando aí os vários peelings. Amanhã eu vou fazer mais uma demonstração para vocês, tá bom? Maravilha. Então, só aqui uma ilustração, né, para vocês poderem ver a pele. Então, a gente tem a epiderme, que ela é super delgada, muito delgada, delgada, fininha, constituída por 5 subcamadas. 5, desde a basal
até a córnea. Então, a primeira camada basal, também chamada de camada germinativa, porque lá que as células da epiderme germinam, nascem, isso chamado de ciclo epitelial. Esse ciclo epitelial, ele ocorre a cada 21 a 28 dias, ou seja, a pele nasce, as células, né, da pele, da epiderme, nascem ali na camada basal, camada germinativa, e sobem, até serem eliminadas na camada córnea, que é a mais superficial. E esse ciclo, desde o nascimento até a morte, é chamado de ciclo epitelial, que dura aproximadamente aí de 21 a 28 dias. Ok, professora, você falou que tem 5 subcamadas. Vamos estudar quais são elas. Maravilha. Então, as subcamadas da epiderme. Então, camada basal germinativa. Nós temos aqui o nascimento na mitose, sucessivas mitoses, renovação celular, maravilha. E elas vão subindo, até serem eliminadas onde? Na camada córnea, que são células achatadas e mortas. Todas as células da camada córnea são células mortas. Ai, mas isso significa que são células menos importantes? De jeito nenhum. Tanto que hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, a gente tem um tratamento chamado corneoterapia, que é hiper importante. A corneoterapia é a preservação da camada córnea. E quando eu preservo e cuido da camada córnea, eu consigo resultados muito melhores em todo e qualquer tratamento que eu for fazer, que pode ser um peeling, um bioestimulador, uma toxina botulínica. Maravilha. Ok, então 5 subcamadas. Basal, depois a basal espinhosa, depois a espinhosa granulosa. Depois da granulosa, a lúcida. Só que a camada lúcida a gente só tem na palma da mão e planta do pé. A gente não tem a camada lúcida em outras partes da nossa pele, somente na planta do pé e na palma da mão, tá bom? Abaixo da epiderme, nós temos quem? A derme, tecido conjuntivo, super especializado. Por quê? A epiderme, ela é simples. Ela é composta praticamente por queratinócitos, células de queratina. Maravilha, são proteínas, hiper importantes, mas não é especializada, nem vascularizada, é uma camada avascular. Avascular como, professora? Se eu faço um cortinho de nada e já sangro? Ok, isso mostra o quanto a epiderme é delgada, o quanto a epiderme é fina. Porque se sangrou é porque chegou lá na derme. Ah, então eu vou fazer um microagulhamento com agulha de 1 e sangrou. Sangrou por quê? Porque chegou na derme. Porque a epiderme, ela não é vascularizada. Isso é bem importante. Então, quem é que fornece os nutrientes para a epiderme? A derme, né, oxigênio, todos os demais nutrientes que as nossas células da epiderme precisam, que a nossa epiderme precisa, é suprida ali, fornecida ali pela derme. Qual derme? Tanto a papilar quanto a reticular, mas principalmente ali, inicialmente, a papilar, que é quem está em contato direto com a epiderme. Tanto que a gente tem uma junção aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o cursor. Então, entre a basal e a derme, a gente tem uma junçãozinha que é chamada de junção dermoepidérmica, JDE, junção dermoepidérmica. Essa junção dermoepidérmica é formada por papilas, tanto que a derme chama derme papilar, como se fossem papilas de galo, papilas. E essas papilas fazem o quê? Dão estruturação, resistência, fazem com que a epiderme e a derme estejam, ó, aderidas. Porque imagina se fossem duas partes retas. Talvez elas se soltassem. Não, tem a junção derme-epidérmica, formada pelas papilas dérmicas, unidas ali, a camada basal, não só, né? As demais camadas também da epiderme,
formando essa junção derme epidérmica, o que dá resistência, o que faz com que haja uma união, o que faz com que haja o nome, junção, tá? Muito bem. Então, desde a derme, na derme, a gente tem terminações nervosas, muitas, não que na epiderme não tenhamos, mas a gente tem muito mais na derme, tá? E aqui na derme, a gente tem os vasos sanguíneos, né? Quando eu fiz o meu mestrado, né, que foi em reparo tecidual, eu estudava muito a angiogênese também. O que que é angiogênese? Formação de novos vasos sanguíneos. E o quanto o ultrassom ajudou, hein, gente? Vocês não têm noção. Fantástico, tá? Maravilha. E aqui na derme, vou colocar o cursor aqui, papilar, nós temos a primeira camada, que é o extrato basal, extrato com S, não é com X, não é extrato de tomate, tá? É extrato com S. É basal, também chamado de camada basal ou germinativa. E é aqui no extrato basal, tá? Que eu acho que vocês conseguem ver aqui o cursor, ó, que nós temos quem, gente? Os melanócitos. E a gente vai falar muito sobre os melanócitos hoje, porque quem são os melanócitos? Células, ok? Que formam célula, que forma melanina. Muito bem. E esses melanócitos, eles são como se fosse um polvo, os seus dendritos. Então, eu tenho a melanina sendo formada aqui, e ela é enviada para a camada córnea ou extrato córneo, por isso surge o melasma, a mancha, por conta dessas perninhas, né? Falar assim que fica mais fácil, que está enviando essa melanina lá para a região. Ah, mas isso acontece só em caso de melasma, professora? Não, um bronzeamento está acontecendo isso também. Por quê? O que que é a melanina? Um pigmento de proteção. Um pigmento de proteção. E esse pigmento de proteção é de suma importância para as nossas, para o nosso corpo, tá? Ai, gente, ó, essa partezinha aqui vai terminar em 10 minutos, aí depois vou fracionar a aula em alguns minutos, tá? Até porque depois eu vou fornecer essa aula não inteira para vocês, vou fornecer ela em partes, tá? Vou subir para vocês depois a parte gravada. Então, entra depois com o mesmo link, tá bom? Maravilha. Então, o bronzeamento é o quê? É uma proteção. Significa, tomei sol demais, o meu corpo entende, preciso proteger. Aí tem uma conversinha lá com o meu melanócito, que vai produzir mais melanina e vai mandar para a superfície. Ai, mas é tão bonito ficar bronzeada. Sim e não, né? O bronzeamento, pode até ser bonito, mas se ele for, por exemplo, em excesso e tomado nos horários inadequados, o sol, isso é muito maléfico. Não só pensando em questão de câncer de pele, mas em questão de mancha, tá? Maravilha. Então, os melanócitos produzem melanina, pigmentos de proteção, que a principal função é proteção, tá? Principal função é proteção. Então, a melanina, pigmentos que dão cor. E aí a gente vai ver na aula de hoje também que tem a feomelanina e a eumelanina. Já estudaram sobre isso? Já viram essa questão da melanina, da eumelanina, da feomelanina? Sim, muito bem. Tá tranquilo para vocês, gente, que eu tô passando até aqui? Algumas coisas acredito que vocês já tenham visto, né? Se vocês tiverem dúvida em alguns momentos, vocês podem perguntar, tá? Tá tranquilo? Ótimo, que bom. Então, maravilha, tá? Então, maravilha. Do extrato basal, eu vou para o espinhoso, observa como são as células, tá? Depois eu vou para o granuloso, cheio de granulozinhos. Aí eu vou para o lúcido, que eu só tenho na palma da mão e planta do pé. É na camada lúcida que as células já não têm mais
núcleo. Chega totalmente sem núcleo onde? Na córnea. Se chega sem núcleo na córnea, é uma célula morta. Então, tá aqui, ó, célula morta, preenchidas com queratina, descamando. Só que a gente não vê essa descamação normalmente. Aí eu faço o quê? Um peeling para acelerar essa descamação. E a palavra peeling nada mais é do que descamar. Olha que legal. E aí pode ser um peeling químico, um peeling enzimático e um peeling mecânico, que eles vão fazer com que haja uma maior descamação, que pode ser bem maior ou bem menor, mas vai otimizar essa descamação, né? Vai otimizar aí essa descamação. E isso é bem importante. Por quê? Porque eu acelero o processo de reparo tecidual, eu acelero a renovação tecidual. Se quiserem fazer pergunta, meninas, fiquem à vontade. Pode ser pelo chat ou abrir mesmo o áudio, tá? Fiquem à vontade. Então, maravilha. Só que vendo a derme agora. Então, a derme papilar, as papilas dérmicas, tá? E a derme reticular, que é muito mais espessa. Ela é muito mais especializada do que a papilar. Mas a papilar é tão importante quanto a reticular, assim como é tão importante quanto todas as camadas da célula todas as camadas da epiderme. Bom, mais uma imagem aqui. Observa a pele espessa, gente. O que que tem uma pele espessa? Muita queratina, muitos queratina. Nossa, é uma pele que eu preciso fazer algo para ajudar nessa descamação, para ajudar no afinamento córneo, no afinamento da camada córnea. E o peeling é muito utilizado, né? Ajuda super aí afinar. Seja um mecânico, tanto que eu vou fazer uma limpeza de pele, que eu não sei se vocês já tiveram, se entra, enfim, na grade de vocês, mas a limpeza de pele é fundamental, né, para como o primeiro tratamento a ser feito antes de qualquer um outro, porque prepara a pele, né, antes de um peeling, antes de um bioestimulador, antes de uma toxina, enfim, porque eu tô com a pele preparada. E o que que eu faço numa limpeza de pele? Eu preparo essa pele. E um dos procedimentos que não pode faltar em jeito nenhum uma limpeza de pele é uma esfoliação, que geralmente na limpeza de pele é feita mais a esfoliação mecânica, né? O peeling é um peeling mecânico, tá? Que vai fazer com que haja o quê? Uma diminuição, um afinamento aí dessa pele, dessa camada córnea, que muitas vezes está espessa e que tem diferença na pele negra e branca, tem diferença na pele masculina e feminina. A pele negra, ela tende a ser mais espessa do que a pele branca. A pele masculina tende a ser mais espessa do que a pele feminina. Então, muito importante eu utilizar um processo, aí, uma técnica para afinar. Mas eu preciso promover algo que vai fazer uma descamação total? Não, pode ser sutil, e é algo que a corneoterapia traz muito. Então, a gente afina sim, porque é importante, mas com cautela, porque aí eu preservo a camada córnea, otimizando o tratamento. Então, eu posso associar, e é bem interessante quando a gente percebe isso, a corneoterapia com um peeling químico, com um peeling enzimático. Tanto que na corneoterapia a gente utiliza muito peelings enzimáticos. Por exemplo, o Rinilzyme, que é eu vou falar sobre ele para vocês. É muito legal, gente. Dá resultados assim, ó, maravilhosos, tá? E qual é a principal função, então, gente, da pele? Proteção. Proteção. A pele é o nosso maior órgão e é um órgão de proteção. É o que separa o meio interno do meio externo. Controla a temperatura, evita a perda de umidade, impede a invasão de bactérias. Super importante aí. Tem, claro, uma função sensorial também. Então, se eu toco a minha pele, eu sinto. Eu sinto por quê? Porque eu tenho uma função sensorial. Mas a principal função é essa barreira de proteção. E o nome desse tecido é o tecido tegumentar, fazendo parte aí do sistema
tegumentar, tá? Dúvidas, aflições, angústias até aqui, meninas? Que a gente vai parar com essa parte aqui para depois a gente ir para outra parte que eu vou mandar separadamente para vocês, tá? Por parte que eu acho mais fácil, até para vocês assistirem novamente depois, ou para quem não está aqui, assistir. Tudo ok? Maravilha, maravilha, então. Então, a gente vai sair agora e volta com o mesmo link, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta antes, fique à vontade. Então, a gente sai aqui e volta com o mesmo link. É só clicar no mesmo e bora lá. Vamos lá, então?